Bom dia a todos e a todas. Sejam todas muito bem-vindas aqui na nossa live. É um prazer ter vocês conosco nesta manhã. Eu sou Gessília Cardoso, estou como coordenadora da instituição Maria de Nazaré e daremos o início agora da nossa live. Eu esperei mais alguns minutos de tolerância, para que todo mundo pudesse estar participando desde o início aqui da nossa live, mas já vamos dar o início. Pensando que já se passaram aí quase 10 minutos de tolerância. Vou passar para a nossa orientadora, que vai estar mediando a nossa live, Gênesis Amorim. Obrigada, Gessília. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Gênesis, orientadora educacional da Associação Maria de Nazaré, que há 30 anos atende famílias, crianças, adolescentes e famílias em situações de vulnerabilidade e risco social, visando a promoção humana por meio de atividades sistemáticas nas áreas de educação, saúde, bem-estar e cultura, de forma a estimular a integração e a dignidade no convívio familiar e social de todos. Eu gostaria primeiro de perguntar se todos concordam com a gravação da nossa live. Sim, muito bem. O projeto Eu Me Protejo, ele é um projeto criado para que as crianças com e sem deficiência aprendam que seus corpos são seus e devem ser respeitados. Ensina a criança a reconhecer e se proteger de abusos e agressões. Explica que, se algo acontecer, as crianças devem contar a um adulto responsável e a quem confiem. Também orienta que, desde pequenos, todos devem respeitar os corpos dos outros e não recorrer a nenhuma forma de violência. Eu passo a palavra para a nossa diretora-geral, Sônia Feitosa. Bom dia, Sônia. Olá, ok. Estão me ouvindo? Então, sou Sônia Feitosa, uma das fundadoras e diretora-geral da Associação Maria de Nazaré e professora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal. E a Associação Maria de Nazaré é uma organização de sociedade civil, sem fins lucrativos. Ela foi fundada em 1990 e ela está situada em Samambaia, no Distrito Federal. Quero agradecer imensamente a participação da doutora Paula Ayub nesta live, cuja temática transversal é sobre enfrentamento à violência sexual infantil, assunto tão importante para todos que atendem crianças e adolescentes. Sabemos que, historicamente, esse tipo de violência encontra-se naturalizada em muitas partes da nossa sociedade. E não podemos mais, de forma inconsciente, ocultar, negar, reforçar. Portanto, é uma bandeira que todos nós temos que lutar em todos os âmbitos. Portanto, a gente percebe que muitas vezes essa temática é lembrada justamente no mês de maio, em que o dia 18 é lembrado como o Dia Nacional do Enfrentamento de Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. E também essa trajetória dessa temática, desde 2019, vem sendo trabalhada aqui na nossa instituição. A psicóloga Neuza, que é uma das referências desta causa e coautora da cartilha Eu Me Protejo, ela coordena esse projeto, inclusive, aqui na Associação Maria de Nazaré, e cuja essa cartilha ela foi validada aqui, trabalhando com as nossas crianças e nossos adolescentes. Para maior entendimento e facilitar também o trabalho pedagógico, a psicóloga Neuza, que ela já trabalha aqui há 14 anos na Associação Maria de Nazaré, ela criou os 4 eixos que estão relacionados à questão do abuso sexual infantil na adolescência, que são observar, ensinar, orientar, denunciar. Então, essa temática é inesgotável e ela está muito desse material está disponibilizado no site do Eu Me Protejo, está no Instagram. E lembrando também que no Brasil já vem se trabalhado esta cartilha em São Paulo,
Minas, Rio Grande do Sul, Bahia, e o Distrito Federal, como saiu daqui, a origem daqui do Distrito Federal, ela tem que ser disseminada e tem que se tornar até futuramente uma política pública nessa questão desse enfrentamento, dessa violência sexual entre crianças e adolescentes. Portanto, assim, sou muito grata à doutora Paula por ter aceito esse convite tão importante, de um tema tão relevante para todos nós que trabalhamos, né, na educação, na assistência social, e que essa questão está envolvida principalmente nesse período de pandemia. Agradeço muito, gratidão. Passo para a Gênese. Agora nós teremos um momento com a nossa querida professora Clécia e seu filho, que vão fazer uma apresentação especial que eles prepararam para nós. Bem-vinda, Clécia. Obrigada. Olá, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Vamos cantar a musiquinha. Várias partes o meu corpo tem. Vamos lá? Várias partes o meu corpo tem. Cabeça, boca, pés e pernas também. Uma delas fica bem escondidinha, fica bem embaixo da minha barriguinha. Nelas ninguém pode tocar não, se não tiver a minha permissão. Se desobedecer e nelas tocar, eu vou correndo pra mamãe contar. Se não resolver, eu tenho que pensar quem é que pode me ajudar. Titia, vovó, professora ou irmã, um deles terá a solução. Nisso e naquilo, ninguém pode mexer. Nisso e naquilo, eu vou proteger. Isso e aquilo, ninguém toca não, pois eu sou corajosa e não deixo não. E tem também outra musiquinha que a gente trabalha com as nossas crianças. Eu amo o meu corpinho. Vamos lá? Eu amo o meu corpinho, ele é meu. Eu não encosto em quem não conheço e grito bem alto se tocar a mão em mim. Ah! Show, show, show! Sai pra lá, porque no meu corpinho ninguém pode tocar. Ah! Show, show, show! Sai pra lá, porque no meu corpinho ninguém pode tocar. Acompanharam? E é isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigada. Que lindo, parabéns, né? Um trabalho contínuo que nós já estamos fazendo aí, com todas as nossas aulas online, com as famílias. Muito bom, muito obrigada, Clécia. Neste momento agora eu vou fazer uma breve apresentação do currículo da nossa palestrante, Paula Ayub. Ela é psicóloga clínica e terapeuta familiar, formada pelo Certificado Internacional de Práticas Colaborativas, diretora e mantenedora do Centro de Convivência e Movimento em São Paulo, local que é um local de atendimento de atividades diárias e lazer para pessoas autistas, membro do grupo de voluntários Eu Me Protejo para a prevenção contra a violência sexual de pessoas com deficiências, crianças e adolescentes. É também membro do grupo de tratamento do TEA, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, é autora de artigos em revistas científicas e capítulos de livros. Muito bem-vinda, Paula, a palavra é sua. Bom dia, gente, obrigada. Clécia, eu consegui filmar você. Mandei para o grupo já, muito lindo, viu? Muito lindo, parabéns pelo trabalho.
Sônia, obrigada pelas palavras, fico muito feliz, aprendi muito e aprendo muito com a Neuza. Neuza é uma pessoa incrível, e é dela a frase que diz que a gente vai resolver esse problema evitando que ele ocorra. Então, acabou sendo esse o lema do Eu Me Protejo, tá? A gente busca, pelos 4 cantos do país, fora do país também, conscientizar para que isso não ocorra, ok? Bom, a Gênesis já falou um pouco do que é o projeto, eu sou voluntária, nós somos mais de 50 participantes, com pessoas de fora do país inteiro, somos todos especialistas, e também a Sônia falou, muitos estados do nosso país já estão utilizando, a gente tem tido muitos pedidos de defensorias públicas de vários estados, enfim, Amazonas, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal. Então, a gente está entendendo que o nosso trabalho está conseguindo se comunicar de fato, e a gente fica muito grato com tudo isso. Gente, eu vou começar a contar um pouco o que nós somos aqui mais de 90 pessoas, então é muito complicado e para mim é muito complexo chegar achando que eu sei o que vocês querem ouvir. Então, eu tenho ali um roteiro e a gente pode ir conversando. Eu já avisei a Gênesis, se alguém quiser me interromper, pode me interromper. Eu gosto da conversa, tá? Porque assim as informações vão entrando de uma outra forma. Então, nós podemos começar, por favor, Gênesis. Algumas pessoas no chat estão comentando que o áudio está baixo. Será que tem a possibilidade de você aumentar um pouco mais seu áudio, Paula? Melhorou? Melhorou? Para mim aqui está bom, normal. É porque algumas pessoas comentaram no chat que o áudio estava baixo. Aí, só para confirmar se já está no volume... Ele não estava no volume máximo, eu coloquei agora. Tá ótimo, mas obrigada. Tem muita gente dizendo que está normal, está normal, está normal. Para mim aqui também. Eu vou começar a apresentação, tá bom? Ok. Eu esqueci de me apresentar para quem não pode me ver. Desculpem, hein, gente? Eu sou mulher, tenho pele branca, cabelo curto na altura do pescoço, meu cabelo é preto, eu tô de óculos, é uma armação clarinha com a haste preta. No meu fundo, estou de blusa de gola alta preta. Atrás de mim é uma parede branca e tem uma persiana em tons de marrom à minha direita, tá? Desculpem que eu me esqueci de me apresentar. Você está mutada, Gênesis. Sim, só um momento, eu vou iniciar a apresentação. Ok. Ok, já pode ir para a próxima, por favor. Bom, aqui está o site, né, do Eu Me Protejo, www.eumeprotejo.com. A cartilha nasceu especificamente para trabalhar com pessoas com deficiência, principalmente com deficiência intelectual e crianças pequenas.
Ela usa linguagem simples. Para quem não conhece, eu vou falar um pouquinho o que é linguagem simples, porque é uma dica excelente para trabalhar com criança pequena e pessoas com deficiência, tá? Isso em atividades curriculares normais. Ela também se utiliza de desenhos universais. A gente tem vários materiais de apoio que eu vou conversar com vocês. Já disse que somos todos especialistas. Tudo é baseado em estatísticas. Nós temos um canal no site que conta tudo que sai em matéria de jornal, todas as coisas. A gente se utiliza muito das estatísticas do Childhood, que é uma associação, não, é uma ONG brasileira muito respeitada, e a gente usa muito as estatísticas e os estudos que eles fazem, tá? A gente pede, o Disque Denúncia é uma coisa que tem funcionado muito bem durante a pandemia, tá? Do Ministério da Família, e ele é anônimo, então isso é uma coisa que, assim, não deixem de denunciar, tá? Aqui é uma foto do site que diz o que é, e cada folhinha tem um link para alguma coisa. A cartilha, ela é traduzida em libras, ela tem audiodescrição, tem em espanhol, tem em inglês, tá em PDF, pode baixar, é gratuito, enfim, tudo isso, ok? Por favor, pode ir para frente. Bom, o que é uma linguagem simples? E aqui, gente, eu trabalho com pessoas com deficiência há mais de 30 anos, e é o que nos ajuda a chegar, seja quando a gente precisa fazer uma adaptação do material para a escola, para as crianças, seja para transmitir informações, seja para contar o que precisa ser contado. Então, é tudo usado em linguagem simples. E aqui do lado é um exemplo de como é que é feito, tá? A primeira coisa, a gente quebra as informações, a gente fraciona as informações. Então, a gente não vai dar todas as informações de uma vez. A gente divide a informação por partes. Depois, a gente oferece apoios visuais. Então, se eu quero passar uma mensagem de eu me protejo, eu estou colocando a mãozinha dela na frente como um movimento de afastamento, tá? Então, é uma questão de proteção. Então, a gente coloca um apoio visual. As frases precisam ser curtas e claras. Isso é como é feito a chamada linguagem simples, tá? Então, eu me protejo e conheço meu corpinho. Curtas e claras. As fontes têm que ser muito simples, se eu vou fazer tudo isso em texto. Então, para alunos e crianças que têm TDAH, dificuldade de acompanhar o texto e tudo mais, eu preciso de uma fonte simples e sempre tudo em caixa alta, tá, gente? O fundo tem que ser claro e limpo. Então, sem necessidade de colocar, florear, a mensagem que a gente quer passar, tá? Ela ficou uma janelinha a apresentação, você viu? A apresentação, pelo menos para mim, ficou numa janelinha pequena, não sei por quê. Deixa eu colocar só um momento. Eu não sei se para as outras pessoas também. Vou colocar novamente, tá bom? Tá. Alguém quer comentar alguma coisa enquanto isso? Se vocês quiserem, fiquem à vontade. Todo mundo conhece já o que é a linguagem simples? É um recurso impecável, tá, gente? Impecável, é muito bom. Podemos ir para o próximo, por favor.
o que a gente pensou, tá? A gente tem fantoche, teatro de fantoche, tem o teatro em si, tem a musiquinha, e a gente pensou, esses jogos aí tem cerca de 10 dias que eles estão no site, é super novo, tá? A gente pensou que precisávamos de outras coisas para que a criança pudesse ter como recurso, o professor ter como recurso para trabalhar o tema com as crianças. Então, a gente fez uma cartilha em preto e branco que pode ser impressa para a criança pintar, tá? Todos esses materiais de lince, memória, quebra-cabeça, trilha, dominó, a gente tem tanto para impressão, então, tudo com os personagens da cartilha Eu Me Protejo, tudo isso, então você pode imprimir e jogar com as crianças, ou você pode jogar interativamente. Depois a Gênesis vai passar para a gente, que está no PDF, não dá para passar agora, depois ela passa para a gente o videozinho de como é que funcionam os jogos, se você quiser jogar interativamente. Então, a criança aperta, toca e faz, e movimenta os botões, e anda os bonequinhos para frente e tudo mais. A trilha, principalmente, ela tem 26 perguntas. Então, a trilha não é um jogo de ganhar, quem é que ganha. O final é a criança dizer, o professor dizer, viva, você já sabe se proteger. Então, não é uma disputa entre as crianças, mas são perguntas baseadas na cartilha. A gente lançou agora, gente, a ampliada, tem mais de 100 páginas, que tem muito conteúdo, que também pode ser utilizado. Ele é um material de apoio para o professor, para poder fazer esse trabalho, tá? Então, essas perguntas são baseadas na cartilha ampliada, e são perguntas do, você conhece o seu corpo? Quais são as partes? O que é que você faz? São perguntas que as respostas vão indicar se a criança está entendendo aquilo que a gente está contando para ela pela cartilha, tá? E quem ganha já sabe se proteger. Então, esse é o objetivo, tá? Uma outra coisa é que eu gosto muito, porque lá no centro de convivência a gente trabalha com pessoas com autismo nível 3. Eu gosto muito, gente, de trabalhar com cartelas. Vocês conseguem ver? Então, eu pego o que eu quero trabalhar, recorto e plastifico. Não necessariamente a gente precisa plastificar na máquina, a gente pode passar a cola branca ali e ele fica durinho. Eu gosto de plastificar porque tem uma durabilidade maior, tá? Então, a gente pode fazer isso, pode fazer de diversos tamanhos. Aqui tem a nossa garota. E você pode pregar. Então, se você vai trabalhar, pode colocar numa sala, ele maior, colocar os menores em volta, enfim. O que a gente está querendo mostrar e o que a gente está querendo oferecer é uma série de recursos e ideias para que tudo isso seja trabalhado, que vocês tenham material para o dia a dia de vocês, tá? O próximo então vamos para o... mas pode pular o próximo, que é o vídeo que a gente vai ver depois, e aí a gente vai falar sobre os mitos, né? Pode ir mais, isso. Então, gente, existe uma série de mitos. A primeira coisa, a cartilha não vai falar de sexo, a cartilha não vai falar de gênero, a cartilha vai falar de informação sobre o próprio corpo e como essa criança pode se defender, tá? Como ela pode se proteger. Então, não precisa, não tem... isso é um mito dizer, meu filho não tem idade ainda para essa conversa. Tem idade para saber quais são os dedinhos da mão, cadê o meu olho, cadê a minha cabeça? Não tem idade para saber onde está a minha perereca, a minha vagina, a minha florzinha, tá?
não tem idade, é parte do corpo. A gente não vai sexualizar, a gente vai informar que aquilo é parte do corpo. Pode falar, Gênesis. Não, pode seguir, desculpe. Ah, tá. Mas vai assustar a criança. Então, a gente não vai dizer para a criança que fulano de tal assusta, que isso assusta. A gente vai dar potência para essa criança. A gente vai dar reconhecimento que ela pode reconhecer as partes do corpo dela, que ela tem como defender o corpo dela, que ela pode pedir ajuda e que ela pode chamar. A gente não vai ficar assustando e dizendo, tem perigo por toda parte, nada disso. A gente vai informar essa criança que se alguém fizer alguma coisa, não pode. É simplesmente isso, informação, tá? Falar de, não quero falar de sexo, a gente não vai falar de sexo. Em nenhum momento a cartilha toca nesse assunto, tá? A cartilha é clara, é informação. Achar que a criança vai ficar falando do assunto, vai despertar para a sexualidade, de forma nenhuma, tanto é que a gente é muito gentil em dizer tocar no corpo, a gente ensina, então a gente não é nem para tocar, deixar tocar no próprio corpo e nem para tocar no corpo das outras pessoas, a gente já está tentando construir uma sociedade, desde que eles são pequenos, de respeito e de compreensão de que cada um é dono do seu próprio corpo, tá? E a gente não fala de gênero e nem de sexualidade. Uma coisa que a Sônia falou, que é de extrema importância, gente, é o quanto a violência sexual, ela é naturalizada. A violência sexual, a violência física, a violência psicológica, então não dá nem para dizer, mas o quanto ela é naturalizada, né? Empurrou a criança bateu a cabeça. Se a criança não morreu, não tem estardalhaço nenhum. Se ela bateu a cabeça, se deu um problema, foi sem querer, não empurrei com muita força. Então, assim, a sensação que dá, que a gente fica sabendo dos casos, porque chegam as últimas consequências. E eu costumo dizer que, quando a criança morre, é o menor dos maus tratos que ela sofreu até chegar ali. Então, a gente, de fato, precisa entender o que é violência sexual. Não é para tocar, não é para passar a mão, não é para deixar ficar pegando na criança. Se a criança não gosta muito de uma pessoa e diz, não quero beijar aquele tio, não quero beijar, não forcem, não é para forçar. Se a criança está dizendo que não quer, vamos respeitar, não tem necessidade. Então, a gente de uma cultura de justificar tudo. Foi sem querer. Não é nada disso. Não foi. Mas ele não quis ofender. Tudo a gente naturaliza. E a criança, a gente só fica sabendo quando acontece o pior. Então, a gente tem que estar atento. A gente vai falar um pouco dos sintomas e dos sinais para a gente poder entender e poder identificar e ajudar aquela criança, tá? Pode passar, por favor, Gênesis. Então, chegamos aqui, né, nos sinais e nos sintomas. Primeira coisa, as crianças que estão em casa, a gente perdeu o olhar do professor, do educador, daquele que está ali com aquela criança uma boa parte do seu dia e conhece aquela criança muito bem. Então, a gente tinha antes essa pessoa, esse educador, denunciando, chamando, falando com o coordenador, falando com o orientador, chama-se os pais na escola e conversa. Então, tinha um pouco mais de um olhar cuidadoso. Hoje, na pandemia, a gente está com essas crianças, em muitos casos, trancada com o seu agressor, tá? Então, como é que a gente começa a observar se essa criança está com algum sintoma? E aí a gente vai falar o quanto que esses sintomas podem estar confundidos com outras coisas, tá? Então,
primeiro, casos de depressão. A criança está muito deprimida, a criança não consegue levantar da cama, a criança está desanimada, não quer brincar mais. Então, essa é uma coisa. Ansiedade, a criança tem crises de ansiedade, a criança reclama de falta de ar, a criança fica muito agitada, a criança não consegue seguir as orientações do professor. Ah, desculpa, gente, estou falando também do que pode gerar, tá? Essas coisas todas. Então, a situação financeira aqui em cima, desculpa, eu não sei por que saiu dessa forma. Aqui em cima a gente está falando dos pais, tá? Principalmente nesse momento de depressão. Então, a gente está falando de pais deprimidos, pais mais ansiosos, a crise financeira que chega na porta, o medo de se contaminar, o medo de perder o emprego, o medo de uma série de coisas, a presença constante da criança em casa e dos pais. As crianças estão mais inquietas em casa, então elas estão mais agitadas. Era até aqui, tá, gente? Não sei por que não ficou separado isso. Então, esses primeiros pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esses 6 primeiros pontos são as situações que deixam aquela criança mais vulnerável dentro de casa no meio da pandemia, tá? Então, esses pais estão mais descontrolados, sim, como todos nós estamos. Então, existe estudos enormes, né, do que será a pandemia mental, de saúde mental pós-pandemia. Porque estamos todos alterados, então, isso é real. Então, a gente pode identificar esses pais e dizer que eles precisam pedir ajuda para que essa criança não fique em perigo, tá? Isso eu estou falando da situação agora, eu não estou nem dizendo da situação de abuso frequente com um membro da família como abusador de fato. O que eu estou dizendo é que hoje nós temos situações que deixam aquela criança muito mais vulnerável para receber a violência, tá? Desde o ano passado, a gente vem trabalhando com muitas escolas para trabalhar e mostrar e alertar para as mudanças de comportamento da escola, da criança. Tá? Então, ano passado, aqui em São Paulo também, eu trabalhei com muitas escolas falando como é que a gente pode olhar essa criança e identificar que tem alguma coisa acontecendo. Se é uma coisa ou outra, é só um sintoma, é só uma noite mal dormida. Se é um conjunto de coisas, a gente precisa denunciar. Ah, mas eu já ligo direto para o Disque 100? Eu vou chamar para uma reunião com esses pais, eu vou observar, eu vou chamar essa criança para conversar, vou estar mais próxima dela, e se for o caso, sim, a gente faz o que legalmente precisa ser feito, tá? Para proteger essa criança. Então, antes, gente, desculpem a confusão, a gente estava falando o que pode ser disparador de uma violência doméstica contra a criança, em função da situação atual. E agora sim a gente vai começar a falar dos sintomas e como é que a gente percebe isso na criança. Então, a criança pode ter olheiras, ela pode querer ficar acordada, porque pode ser à noite que aconteça e ela fica acordada para ficar em alerta e não ser pega de surpresa. Essa criança pode ficar mais agitada, sem conseguir se focar, falando muito rápido, falando muito. Pode passar para a próxima, Gênesis, por favor. Ela pode ter uma queda no rendimento escolar, pode ter alterações bruscas de humor, então pode cair no choro, pode ser ríspida e agressiva, pode ficar sem nenhuma sensação, uma criança que deixou de sorrir, uma criança que deixou de cantar. Então, as alterações de humor também são muito importantes. Aumento da ansiedade,
mudanças nos hábitos alimentares, então a criança passou a comer demais de forma muito afoita, ou parou de comer, de repente aquela criança está emagrecendo. Então, a gente vê, né, a própria pandemia, a tendência é a gente vê eles engordarem mais. Mas se você vê que aquilo está acontecendo gradativamente, e você questiona, eu estou comendo demais mesmo, fico sem fazer nada, ou fico dentro de casa, toda hora vou na geladeira. Dá para pesquisar mais, para saber o que mais está por trás disso. Às vezes é só a quarentena, às vezes tem mais coisa, tá? A criança, de repente, não quer mais ficar sozinha. Então, é um excesso de proximidade. O tempo todo fica atrás da mãe, ou da avó, ou da tia, ou conversa comigo, fica chamando o tempo todo. Essa criança pode ter uma regressão, não quer mais dormir sozinho, pode chorar, pode voltar a fazer xixi na cama, não quer ir no banheiro, pode chorar para fazer xixi, pode chorar para fazer cocô, porque pode estar machucado, tá? Então, tudo isso são situações que a gente precisa estar muito, muito, muito atento. Então, as alterações nos hábitos de um modo em geral, brincar menos, isolamento, não quer tomar banho, não quer mostrar, então, de repente, não quer mostrar as partes do corpo, porque pode estar machucada, enfim. Se a gente tiver várias dessas coisas numa criança só, a gente precisa ficar alerta, precisa prestar muita atenção, porque pode sim ser indício de que essa criança está sendo abusada, seja sexualmente, seja fisicamente, tá? Se ela está mais retraída, não quero falar, não quero contar, dá um papel para ela e um lápis que rapidinho ela conta o que está acontecendo, tá? Precisamos também prestar atenção quando a gente faz uso da cartilha, para os nomes que as crianças dão para a vagina e para o pênis, né? Não sei se vocês conhecem, a Neuza que conta essa história, de uma menininha que disse que o tio tinha lambido o biscoito dela. E a professora escutou aquilo, tal, e depois ele comeu o biscoito, ficou com o biscoito, e ficou uma conversa ali meio sem pé nem cabeça, até que a criança disse que biscoito era a vagina, tá? Então, às vezes a criança usa termos que a gente não imagina que seja o termo que precisa ser protegido, e às vezes ela está nos contando uma coisa super preciosa e que a gente precisa tomar uma atitude e a gente não sabe. Então, é muito importante a gente saber os nomes que a família dá para as partes íntimas, tá? O próximo, por favor, Gênesis. Segredos. A criança começa a falar muito. Isso é segredo, isso não pode contar. Fica quietinha. Nossa, não conta, não fala. Quando a criança começa a falar muito disso, é muito complicado. Ou então, essa criança começa a desenhar ou a falar. De repente, ela começa a falar muito palavrão. E as pessoas falam, nossa, mas de onde que ela está ouvindo isso? Deve ser da internet. Deve ter aprendido com o coleguinha. Uma criança que não falava palavrão, de repente começa a falar muito palavrão. E começa a falar sobre sexualidade. Então, essa criança pega a boneca, tira a roupa da boneca, faz a boneca beijar, faz não sei o que lá, você olha, você fala, alguma coisa tem, não era ainda a idade para ela estar fazendo esse tipo de coisa. Então, poder olhar isso de uma outra forma, tá? Então, começou a desenhar, começou a brincar com boneca, com teor sexual, começou a falar mais palavrão e mais coisas relacionadas à sexualidade, é um indício forte, tá, gente?
de que alguma coisa está acontecendo. E quando ela traz também, não pode, vou te contar uma coisa, tia, não conta para ninguém. Fulano está namorando com fulano. Normalmente os segredos têm a ver, tem um teor mais ou sensual ou sexual. Então, a família que não quer contar para a criança porque diz que vai despertar para isso, deixa a criança ser desperta de uma forma traumática, tá? Porque ela vai entrar nesse mundo. Então, vamos contar e falar sobre as partes do corpo sem conteúdo sexual, mas para ela estar ciente de que quando acontecer alguma coisa, ou ela poder fugir, ou ela poder correr, ou eu gosto de contar uma historinha. Minha filha hoje tem 20 anos. Desde bebê, desde dias, eu dou banho nela, dava banho nela e nomeava todas as partes do corpo, inclusive a vagina. E, inclusive, já dizendo naquela época, aqui só a mamãe pode tocar, ou o papai, e você vai indo e conforme você vai crescendo, mas eu não posso falar o papai também, porque vai que o papai é. Isso a gente tem que ir com calma. Se você acredita e confia naquele parceiro, vamos lá, o papai também. E conforme a criança vai crescendo, você vai dizendo, não deixa incomodar. A criança tem o direito de dizer, não, assim não gosto, não faz assim. E educando essa criança. Conforme ela foi crescendo, eu dizia, não pode deixar. E ela falava comigo e repetia quem é que podia ajudá-la no banheiro. A tia fulana pode. A tia... Mexe com carinho, mexe com cuidado, você sente mal? Não, só limpa. Ótimo, então pode. Então, com 3 aninhos mais ou menos, você já começa, aí a criança vai dizendo, não machuca, então pode. Faz tal coisa? Não, então pode. Conforme você vai conversando com a criança, ela vai te dando o espaço necessário para você andar mais um pedacinho. E assim foi. Então, a Rafaela, minha filha, sabia direitinho as pessoas que podiam tocar nela, e aí a gente tinha um combinado, que se alguém estranho tentasse contar nela, ela tinha que gritar e sair correndo, não importa onde ela estivesse. Ok. Ela tinha uns 4 anos, acho que nem 4 completos, estávamos na praia, num condomínio pequeno, e ela saiu para brincar na casa de um garotinho que ela tinha conhecido na frente, uma casa na frente da outra. E ela foi lá brincar. E eu estava para fora da casa, então eu estava a meia rua, né? Meia calçada da Rafaela. E estamos lá todo mundo conversando e tal. Daqui a pouco eu escuto um grito dela. Daqueles. E sai o dono da casa, branco de lá de dentro. Eu não fiz nada, eu só fui tentar ajudá-la a se limpar. Nisso sai ela atrás, levantando as calças. Não precisa, eu sei sozinha. Né? E eu abracei minha filha, dei parabéns para ela, eu agradeci e disse, ela sabe sozinha e ela... foi ensinada de que gente estranha não pode tocar nela mesmo, ela fez certo, me desculpe se você ficou assustado, mas eu prefiro um adulto assustado do que uma criança violentada, né? E, então, gente, eu gosto de contar essa história porque funciona, né? Funciona, a criança sabe, porque quando uma criança grita, ninguém está esperando isso, né? E não tem segredo que esse adulto possa... E mesmo se falar que vai pegar a mamãe, não tem problema, a mamãe resolve. Né? Então, não deixar essa criança ficar acuada. E é isso que eu falo. A gente tem que dar potência no sentido de força para essas crianças, para elas poderem se defender. Tá? Então... Continuando aqui, a gente tem também, né, que prestar atenção no corpo da criança como um todo. Se essas crianças são
negligenciadas, né? Ficam muito tempo sozinhas, se elas não querem ir para algum lugar, o vômito, né? Aquele garoto, infelizmente, que faleceu, ele vomitava quando ele voltava da casa do pai e chegava na casa dele. Ele entrava, ele começava a vomitar quando ele voltava. Então, assim, imagina a violência que esse garoto não sentia, né? Para ser tão absurdamente profundo ali. E ele vomitar porque ninguém escutava, né? De novo, aquela coisa, né, de forçar a criança a beijar alguém. Vai beijar o titio, vai beijar o vovô, eu não gosto. Não precisa, fala de longe, fala, né? Essa é uma forma também dos pais poderem educar outras pessoas, né? Não é para forçar, gente, não é para forçar. Isso eu já comentei, que as crianças podem voltar até a fazer xixi na cama, de tamanha regressão. E a automutilação, gente, isso é muito importante, né? Eu atendi uma criança que esse foi o estopim. A mãe foi pentear o cabelo dela e quando levantou, porque inclusive a criança que puxa os cabelos, ela não vai puxar o cabelo aqui para deixar a marca aqui para todo mundo ver. Ela está num sofrimento tão grande e precisando esconder aquilo tanto, ela vai aqui embaixo, tá? Para ninguém perceber que ela está fazendo isso. A mãe foi pentear o cabelo e viu uma falha gigante na cabeça dela. De cara, a gente pode imaginar, se não é uma doença dermatológica, é um quadro de ansiedade gravíssimo, né? Então, de cara, a gente pode prestar atenção que aí tem alguma coisa. Eu fui fazer o atendimento e eu dei o desenho. Quando eu olhei aquele desenho, eu quase caí para trás. Até a chaminé ejaculava. O que vocês puderem imaginar de desenho fálico, de pênis, se vocês puderem imaginar uma coisa horrorosa. E o palavreado dela. Eu olhei aquilo e falei, nossa senhora. Aí fui conversar com a família. A avó conta de uma situação que pegou ela e o primo mais velho nus, no quarto. E depois, ela conversando com a mãe, conta que o pai deitava com ela, eles eram separados, que o pai deitava com ela e abusava dela. Então, quer dizer, e foi assim, ó, para resolver a coisa. Ela deu de bandeja, gente. Ela deu de bandeja. Né? Então, a criança, quando está no limite, ela dá. O próprio garoto, ele disse, né? Todo mundo sabia. Mas aí entra essa questão da naturalização e uma outra coisa, né? Só pobre que bate em filho. Rico não bate em filho. Rico ficou... estava nervoso, deixa, não vai acontecer mais, enfim, né? É a naturalização que eu acho que a Sônia trouxe muito bem e que eu acho que é o nosso maior problema, é a gente naturalizar a violência, tá? Que foi o que aconteceu com o Henry. Entre outras tantas crianças. A gente tem um Henry a cada 15 minutos, a gente tem uma criança a cada 15 minutos que morre de violência doméstica, tá? É muito alto, é muito alto. Próximo, por favor. Acho que a gente já está acabando. Então, esse aqui é isso mesmo, já é o nosso último slide. Então, desde pequenininha, gente, a criança tem que conhecer e saber nomear todas as partes do seu corpo, inclusive as partes íntimas, tá? A gente diz na cartilha que a mão e a boca não são íntimas, mas a gente não põe a boca, a gente só põe a boca onde a gente quer,
A gente não põe a boca onde mandam e nem a nossa mão, tá? Gostar e ter orgulho do seu corpo. A criança precisa gostar de si, ter orgulho dele para poder proteger. Saber que o seu corpo pertence a ela, somente a ela, e que o corpo do outro só pertence ao outro. Então, eu não quero que me toquem sem a minha permissão, eu não vou tocar em ninguém sem a permissão. Saber que algumas pessoas em quem ela confia podem ajudá-la a tomar banho, ir ao banheiro, ir ao médico, e pode tocá-la quando está doente, tá? Então, ela tem que ser, qual é a minha rede? Qual é a minha rede de confiança? Quem é que eu posso ter? E é um pouco daquela conversa que eu disse anteriormente. Você vai conversando e você vai nomeando. E depois você pode ir avaliando se aquela pessoa continua sendo da rede de confiança ou não, tá? E você vai dando condições para aquela criança saber e te contar se aquela pessoa é da rede de confiança ou não, tá? Saber que é errado qualquer pessoa tocar nas partes íntimas da criança ou bater nela. Reconhecer as situações de perigo, então a gente tem que contar quais são as situações de perigo, saber o que fazer caso ocorra alguma violência. Contar para uma pessoa de confiança, mesmo se o agressor ameaçou e pediu segredo, ou se for uma pessoa conhecida da família. Então, a gente precisa deixar a criança, e é uma coisa que eu sempre converso com os pais, não é para a gente fazer, não é verdade, mas tem certeza? Deixa a criança contar, guarda o susto para você lá para dentro, deixa a criança contar. Vamos dizer que a criança está acusando o seu próprio pai de fazer alguma coisa. Minha filha uma vez veio e disse, o vovô me deu um tapa. Eu fui na mesma hora lá, eu falei, você deu um tapa nela? E aí ele disse, fofoqueira. Eu falei, e ainda ela que é culpada? Né? Então, ele não foi forte. Disse, foi sim, foi. A Rafaela era uma dedo duro mesmo, porque esse foi o ensinamento dela. Ninguém podia. E ela tinha que ir e tinha que ter um adulto para defendê-la. E eu fui lá e falei um monte para ele. Então, imagine o que é contar que o seu pai está abusando do seu filho. Então, segura e deixa a criança soltar. Deixa a criança soltar e vai investigar. E vai investigar, né? Não precisa sair acusando, não. Vai investigar, protege. Afasta do agressor, afasta do agressor. Não quero mais, vou sair, vou não sei o quê. Essa família, né, dessa garota que eu contei, ela foi dizer, nós vamos viajar, eles eram separados e nunca tinham sido casados. Então, para ela, até que esse afastamento foi gradual, até que teve o pedido do juiz e tudo mais, e pediu o afastamento. Então, afasta do agressor, afasta. E a criança tem que se sentir segura e ela tem que sentir que você acreditou nela. Isso é de extrema importância, tá? Que você valorizou, legitimou aquilo que ela está dizendo, tá? Acho que acabamos, né? Deixa eu ver, Gênesis, acho que foi o último. Acho que sim. Então, gente, a gente pode conversar um pouco. Eu quis trazer tudo muito conciso para vocês, que é para ter tempo de conversa, vocês trocarem experiências, poderem fazer perguntas e a gente poder... porque simples, a gente não tá descobrindo a América, a gente está dando material para vocês trabalharem com essas crianças sobre as partes do corpo e como se defender. É olhar isso com clareza, seriedade e sem naturalizar a violência, que eu acho que esse é o nosso maior problema. Eu gostaria de fazer um comentário de uma vivência que eu tive. Nós podemos já abrir as perguntas para o chat, Paula? Pode sim. Temos, né?
A Gessília vai separar e selecionar algumas perguntas do chat. Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, também já pode levar a mão. Eu vou fazer uma pergunta com essa questão que você está falando aí de naturalizar a violência, né? Eu passei por uma situação que para mim foi bem crítica, onde uma pessoa usava palavras da Bíblia para justificar que deveria bater numa criança. Para mim foi uma situação, até hoje, bem traumática, né? De se usar até trechos de Bíblia para justificar que deveria se agredir uma criança para educá-la. Isso foi uma coisa muito gritante, assim, uma vivência que eu tive há pouco tempo atrás. Então, essa questão de naturalizar ou justificar pequenos atos, e não tem que doer. Não precisa doer para dizer que é agressão, né? Então, é isso que eu queria comentar com você. E uma dúvida que eu tenho particularmente, um desafio, que agora nesse tempo de isolamento social, eu particularmente lido diretamente com as famílias, como que eu posso identificar esse tipo de violência ou agressões que uma criança está vivendo, se nós não estamos tendo contato direto com elas. O único contato que a gente ainda tem com algumas crianças são crianças que não têm acesso às mídias para poder fazer as atividades, e elas recebem atividades impressas. E muitas vezes as atividades nem são as próprias crianças que fazem, são os pais, né? Então, quando a gente está presencialmente com a criança e com o adolescente, a gente identifica através, né, da escrita, dos desenhos, né, da caligrafia, da grafia dela, na verdade, em si, esses sinais. E agora, como nós estamos distante, fica faltando essa parte, porque nós não temos como olhar, ouvir, tocar, brincar com ela, né? Então, é um desafio que eu fico assim, sem saber como que eu posso ultrapassar para tentar identificar e alcançar alguma ação contra isso. A gente pensa que, assim, quem tem o acesso online e está junto com vocês, eu penso que dá para selecionar 2 ou 3 crianças por dia para dizer, eu vou olhar para essas crianças hoje. Né? Não dá para a gente olhar para todo mundo, eu estou aqui, eu não consigo ficar olhando para todo mundo e ver a expressão de todo mundo. Mas se eu pensar, vou olhar 2, 3 crianças hoje para ver como essas crianças estão. Ah, mas eles não ligam a câmera. Nós vamos ter que fazer um jogo de ligar a câmera, né? Então, tem escolas que dão bônus de nota, tem escola que faz jogo e diz, vou chamar fulano, beltrano e ciclano e vão ficar de câmera aberta por 5 minutos e aí eu vou dizer, apaga e eu vou ligar. Então, assim, tem várias estratégias que a gente pode usar para essas crianças ligarem a câmera. Então, hoje eu vou olhar o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, e vou olhar os 3 e vou ver como é que estão. E aí a gente tem aquela lista lá, né? Tá com olheira, tá mais agitado, tá isso, tá aquilo. Faz um desenho para ti aí, mostra, faz um não sei o quê. Então, a gente tem alguns recursos e a gente pode ir um pouquinho de cada vez, tá? Esses outros que não têm contato nenhum, se possível, agendar algum tipo de encontro para poder ter, nem que seja uma vez por mês, alguma coisa assim, para poder ter um mínimo de aproximação com aquela família, ver como é que as coisas estão. Se a família está tranquila, se aquela criança está bem, se as coisas estão ok, então deixa seguir o curso. Se tem alguém que está um pouco mais, vamos observar de perto, vamos ver, né? E a gente precisa entender que, assim, a gente não pode... Essa criança ela está com marca roxa, isso pode ser alguém, você desconfiaria de alguém, fulano de tal, que possa estar batendo no seu filho. A gente precisa também parar de ter medo de usar as palavras, né? Ah, a senhora está dizendo que eu estou batendo no meu filho? Não estou dizendo isso, eu estou perguntando se você poderia dizer se tem alguém que está batendo, porque está com marca de que está apanhando. Ela fica muito tempo sozinha, fica com mais alguém, nós precisamos olhar isso daí, nós precisamos prestar atenção. Eu tive um caso uma vez de um autista que apanhava muito dos pais, mas muito, muito, muito.
E a juíza me ligou, estava no conselho tutelar e tudo, e a juíza me ligou e disse, o que é que nós vamos fazer com esse menino? Eu falei, o nível dele é tão grave, ele tem tanta instabilidade de humor, que se a senhora tirar ele da família, ele vai deixar de apanhar do pai para apanhar de um estranho. Então, nós estamos trabalhando o menino para que ele possa ter uma coisa a mais, e me deu uma chance de trabalhar com essa família para que a gente possa reverter essa situação. Se o senhor tirar da família agora, a coisa vai... ele pode morrer, porque ele vai apanhar de um estranho. Então, a juíza me deu um prazo e eu comecei a trabalhar com essa família e eles tinham uma espada na cabeça, porque ou eles se aprumavam ou o garoto ia de fato apanhar de outro lugar, porque o menino era muito difícil ficar um tempo com ele, tanto é que nós ficamos com ele trabalhando por dias seguidos, inclusive dormindo lá para que ele pudesse acalmar. Bom, esse pai morreu depois de 3 anos e ele disse que morria feliz, porque ele passou 3 anos sem encostar a mão no filho, né? Então, a gente não tem que ter medo, gente. A gente não tem que ter medo. A gente tem que enfrentar, né? Porque senão é a gente e a criança com medo, tá? A Poliana da Silva, ela pergunta aqui, qual o melhor momento para abordar esse assunto? Na rodinha ou no banho? Nos dois. Nos dois. Em todos, o tempo todo. No banho é ótimo, porque você tá lá e a pessoa tá vendo, e você pode dizer, olha, tô machucando, tá bom, até para você dar o parâmetro para a criança daquilo que pode ser um bom toque ou não, tá? Então, o banho é ótimo e a rodinha também. Não tem um melhor lugar, né? Onde pudesse ser aproveitado, perfeito. Instituto Social do Distrito Federal, ISDF, escreve, essa live para mim está sendo uma pós-graduação em proteção contra o abuso infantil. Muito obrigado, doutora Paula. Que lindo, eu que agradeço. E muitos elogios sobre a live, sobre a sua palestra. Muitos mesmo, viu? Parabéns por tudo isso. Obrigada, obrigada. Eu acho, né, que quanto mais claro a gente falar, eu uso muito a linguagem simples, porque eu acho que é assim que a gente acessa, né? As pessoas e passa a informação, e depois a gente pode ampliar na medida que as pessoas queiram debater o assunto. Que bom que vocês gostaram. A Dilene Marta, ela escreve, muitas das vezes as crianças vêm dando sinais de que está sendo violentada, mas os adultos não percebem, por isso é preciso escutar sempre a criança e prestar atenção nos sinais que elas apresentam. A Lina Zusa, ela escreve, trabalhei anos com a psicóloga Varda Coutinho, que sempre nos orientou a ser claros sobre a sexualidade. É aconselhável apelidar as partes íntimas. E aí fica uma questão, quanto a essa questão do apelidar as partes íntimas, no início da live, você deixou isso claro, né? E nessa questão do apelido, o que mais a respeito você pode nos orientar a respeito? Então, por exemplo, tem famílias que não conseguem falar a palavra vagina e a palavra pênis. Já acham que estão falando um palavrão, né? Ok, não tem o menor problema. Em algum momento, a gente precisa orientar os pais que essa palavra vai ter que ser dita para dizer que ela é sinônimo de florzinha, perereca, biscoito, xoxota, xuxinha, o que quiser, o nome que quiser, não tem problema nenhum que a família trabalhe. A gente diz que o melhor é usar a palavra que né? Então, é vagina, é pênis. Ah, mas o pipi, eu não vou ficar falando pênis toda hora, tá bom, não pode. O pipi, pênis. A criança precisa ter a referência de que qualquer que seja o apelido que a família der, aquilo significa tal coisa. Por quê? Para ela poder se comunicar. Para ela poder dizer, para a tia dizer e falar, e o tio comeu seu biscoito? Não, tia, biscoito é vagina. Para ela poder saber dizer.
isso. Então, a criança precisa saber que os termos são vagina e pênis, mas que pode usar o termo que quiser. Não dá para a gente obrigar as famílias a usarem o termo que a gente quer, né? A família tem que usar o termo que for mais confortável. Alguém aí levantou a mão na sala, se nós estamos com 2 salas abertas. Mas alguém quer comentar? Pode abrir o microfone, fazer algum comentário. Não? Sônia, você quer falar? Pode ficar à vontade. Gênesis, a Aline Cândida levantou a mão. E agora, Gênesis, veio uma pergunta bem importante aqui, se pode ser usada em qualquer tipo de transtorno. Sim, quanto mais usar a linguagem simples, os desenhos universais, para todos os transtornos e deficiência. Muito bem, excelente pergunta. Doutora Paula, é uma satisfação muito grande, né? Com esse contato que nós estamos tendo com a senhora, de estar realmente esclarecendo mais e mais ainda esta temática. E uma temática, eu acho que todos nós temos que ter como essa bandeira principal em defesa e proteção das nossas crianças e adolescentes, e não ter medo disso e enfrentarmos, até porque ela se torne uma política pública no nosso país. Isso. E eu tenho um caso, inclusive, que a família está existindo um abuso por parte de um avô e a resistência da família de fazer a denúncia. Isso é muito grande, mesmo sabendo, né, o que a criança está passando, as consequências drásticas que vai ocorrer na vida dessa criança. Sim. E, então, é muito forte ainda essa questão desses tabus, e temos que ir quebrando, né, dia a dia, e é um trabalho, né, que não é só para uma pessoa, mas é todos nós, a sociedade inteira, em todos os âmbitos de governo, escola, família, instituições, estarmos abraçados. Principalmente nesse período de pandemia, nós sabemos que as nossas crianças e adolescentes estão realmente sofrendo muito. E a gente vai muito no olhar aqui do sofrimento. E muitas vezes, nessa roda de conversa com as nossas crianças aqui e adolescentes, nós descobrimos realmente o mundo do sofrimento, e quando corremos atrás para verificar, chega ao ponto de denúncia realmente que este fato está acontecendo. E que muitas vezes a família não observou, né? Não orientou e não sabe como denunciar. Muita gratidão mesmo, tá? E eu acho que nós temos que ver mais vezes e passar este conteúdo, essa temática, uma temática transversal que a educação também tem que ter como bandeira firme aí, né? Para diminuirmos, né, minimizar essa questão dessa violência que já está realmente cristalizada, né? Até inclusive em alguns estados do nosso país. E é a nossa obrigação, como educadores, como psicólogos, como assistente social e assim por diante, realmente uma bandeira única, ninguém é melhor nem maior que ninguém, e juntos, né, estarmos nesse enfrentamento. É isso mesmo, eu agradeço. A gente pensou nos jogos justamente para isso, para a gente pulverizar mesmo as informações, que a criança possa aprender jogando, né? E dar mais material para os educadores para poder oferecer coisas cada vez mais para que chegue isso. Se puderem conversar com os pais, passarem para os pais e tudo mais, para todo mundo ficar. O grande problema é que quando acontece, para tratar é um sofrimento, então a gente precisa evitar que aconteça. E evitar que aconteça é educando as crianças. E os adultos, né? Sim. Também. Nós já estamos enviando no chat o link do formulário de participação sobre a nossa palestra. Paula, a gente quer mostrar aqui os vídeos dos jogos? Vocês querem ver? Se todo mundo quiser, pode mostrar. Vocês querem ver os vídeos dos jogos? É interessante, né?
Eu vou apresentar rapidamente, aí só um momento. Ok. Esse jogo, então, o Lince, você aperta o sortear. Peraí, Paula, me desculpe. Oi. Tem uma pessoa falando aí, eu não vi ainda. Pode abrir seu microfone, Aline, e falar novamente? Desculpe. Pode, mas está bem baixinho o seu áudio, eu quase não escuto. Eu também não. Melhorou. Aline, nós não estamos te escutando. Nada, nada, nada. Coloca o microfone, Aline. Coloca o microfone. Para mim tá dando seu áudio mudo. Aline, eu vou te pedir desculpa, mas assim, aqui na outra sala a gente não consegue te escutar. Para dar seguimento, eu vou mostrar os vídeos dos jogos, tá bom? Eu posso ir falando enquanto passa o jogo, Gênesis? Você está mutada. Sim, só que agora o meu computador que travou aqui agora, Paula. Vou pedir desculpa. Não tem problema. Bom, gente, é muito simples o jogo. Entra, tem lá por exemplo, o Lince, tem lá o sortear. Para ele parar de girar, você tem que clicar de novo no sortear. Aí vai aparecer um menino de sunga. Aí a criança tem que dizer que ele está na letra, por exemplo, B, número 5. E aí identificou. Se você quiser imprimir, você recorta e a criança coloca a peça lá, tá? Então, a gente fala da ideia de, se for imprimir, colar em cima de um papelão para ele ficar mais grosso. Você pode ou plastificar, ou pode passar cola por cima, que ele fica mais resistente, e a mesma coisa com as pecinhas. Então, a gente dá a opção, tanto impressa quanto digital. E aí tem todas os outros jogos, tem o memória, todos você pode imprimir e utilizar, ou utilizar digitalmente. Aí então, ó, de um lado tem os números e em cima as letras. Aí tem que identificar, todos são personagens da cartilha, tá? Esse é o quebra-cabeça. E aí estão as perguntas que eu falei. Então, quem quiser pode usar as perguntas, elas são baseadas na cartilha ampliada, que ela é um manual para os educadores, e conforme a criança responde, ela clica em uma pecinha do quebra-cabeça, tá? É um jeito da gente saber o quanto que aquela criança está assimilando as informações que a gente está passando.
Aí tem o jogo de memória, que é só clicar na peça. E aí a trilha, que também tem 26 perguntas, tá? Ali tem o dado, enfim. Esse material tá no site, tá tudo à disposição. É www.eumeprotejo.com, não sei mais se é .br ou não. Paula, eu vou apresentar o site um pouquinho rapidamente para eles que estão perguntando, tá bom? Tá. Só um momento, eu vou apresentar para vocês o site do Eu Me Protejo, onde vocês encontram esse material. Então, a página inicial aqui do site Eu Me Protejo, deixa eu ver se já está aparecendo para vocês. Então, esse é o site eumeprotejo.com, né? Então, aqui você tem acesso às cartilhas, às músicas, aos jogos. E, especificamente aí com relação aos jogos, tem um link aqui, e aí no link do quebra-cabeça tem um link para você baixar o PDF para impressão e o link para você baixar e jogar o jogo quebra-cabeça digital. É o seguinte, né, o jogo Lince, onde você baixa tanto o PDF quanto o jogo em si. O jogo Tudo da foi memória. feito por nós, viu, gente? Tudo foi feito por nós. Parabéns. A trilha. Você segue com todas as orientações para a utilização, né, Paula? Isso, tudo. São jogos, tem o dominó, e essa é a cartilha para colorir. Então, você pode imprimir e a criança pode pintar. Isso. Aqui nesse link, o contato, né? Para vocês entrarem diretamente com a equipe do Eu Me Protejo. Esse denuncie pelo WhatsApp é do Disque 100, tá? Esse WhatsApp é do Disque 100. Isso. E no mais, outras informações que vocês quiserem a respeito, vocês podem estar procurando a Paula, o próprio site. Nós, da Associação Maria de Nazaré, estamos trabalhando firmemente esse projeto. E eu gostaria de saber se alguém mais quer fazer algum comentário ou opinião para me dar encerramento à nossa palestra live. A Aline Cândida levantou a mão, Gênesis. Pode falar, Aline. Só, assim, um alerta aos pais, tia, para tomar cuidado com celulares, computadores, né? Para não deixar na mão deles sozinho, para vigiar, porque a gente sabe que o mundo... Abaixa um pouquinho, tia, só um pouquinho. Que o mundo tecnológico, ele é muito atrativo, né? E assim, por a gente deixar nas mãos dos nossos filhos e não vigiar, pode acontecer coisas assim terríveis. A gente acha que o estupro, ele só né, através de uma pessoa que está próxima. E, na verdade, nós temos uma rede para os seus filhos, porque, às vezes, um simples videozinho de um desenho pode tornar, né, uma coisa assim, futuramente na vida da criança, uma coisa que pode até traumatizar ela. Então, a gente ficar em alerta em relação a vídeos, né, computadores, jogos, porque, inclusive, esse tal desse Free Fire, eu estou falando em relação às criancinhas já maiores, de 6, 7 anos, né? Eles estão muito comunicados, né, em relação a esses jogos e assim, através desses jogos pode-se conversar em outros países, em outros estados, e isso é muito perigoso, né? A gente não deixar os nossos filhos em relação a tecnologia sozinhos, mas a gente sempre procurar verificar o que está acontecendo com as nossas crianças. Aí eu deixo essas minhas palavras, né, em relação ao cuidado aos nossos filhos. Muito obrigada.
Aline, o que você trouxe é muito importante. O que eu costumo dizer para os pais, se você perguntar, a maioria não sabe o que os filhos estão fazendo, não sabe que jogo está jogando, não sabe nada. Então, assim, ser pai e mãe, a gente tem que saber o que eles estão vendo, a gente tem que ensinar. Então, existe todo um processo. Criança de 6 anos sozinha no celular não existe, não existe. Nem no celular, nem na rede, não existe. Então, nós temos obrigação, do mesmo jeito que a gente ensina como é que lida com o corpo, como é que lida com a internet. A gente não pega um carro, dá na mão de uma criança de 6 anos e manda ele sair para passear. É a mesma coisa, gente. Aqui, a gente vai para onde a gente quiser. Nós temos que fazer. A criança que vai estar sozinha na internet, ela vai estar lá com seus 12, 13 anos, de 10 já começa um pouco mais de independência, mas tem que saber como procurar as coisas. Mas eles entendem mais do que a gente. A pandemia mostrou que não é verdade. Não é verdade. Eles sabem jogar, eles não entendem de tecnologia. Quem entende disso somos nós, adultos. Então, é nosso papel. Muito obrigada, Aline. A Cileia Figueiredo está perguntando, esse jogo é indicado a partir de qual idade? E gostaria de saber se esse material está disponível para todos os professores. Sim, né, Paula? Claro, né? E sobre a idade? Qualquer idade. A criança tem jogos ali que você pode jogar desde pequeno, não tem idade, porque é jogo normal mesmo, tá? E não tem... Os que perguntam e tudo mais, a criança tem que estar falando, você já tem que ter contado a história para eles da cartilha, para eles poderem responder. Agora, o lince, o quebra-cabeça, o dominó, não tenho nenhum problema. E é tudo gratuito, gente, pode usar e abusar. Tá no site, pode pegar. É de todo mundo. Então, acho que podemos agradecer imensamente a participação de todos, realmente foi muito esclarecedora. Eu concordo muito com o comentário daquela outra moça, que foi uma pós-graduação online nessa manhã, porque muitas informações válidas e que realmente vão fazer diferença aí na nossa vivência, fazem já e só acrescentam, né? Então, Paula, muito obrigada pela sua participação. Nossa diretora Sônia Feitosa, podemos encerrar? Você quer fazer alguma consideração final? É isso, gente. Eu acho que todos nós unidos nessa bandeira e com a simplicidade, com a clareza, disseminar essas ideias de proteção, né? E ensinar, observar as nossas crianças, ensinar, orientar e aprender também a denunciar. Então, é um compromisso de todos nós, dessa sociedade, e eu acho que basta esse sofrimento, basta essa violência estrutural que está naturalizando, né? Então, é nossa obrigação irmos à frente. Gratidão, Paula, e muito obrigada a todos que participaram, a equipe da Maria de Nazaré, que proporcionou também esta live palestra, e muito, muito, muito obrigada, e um bom dia a todos, e vamos continuar, né? Nesta bandeira, nesta luta, nesta causa, que é vida. Obrigada. Obrigada, então. As famílias, instituições parceiras, as nossas gestoras Renata e Conceição, toda a equipe da associação e a comunidade de famílias que participaram. Tenham um ótimo dia, saúde e paz para todos. Obrigada, bom dia. Clécia, quer finalizar com a sua música novamente, enquanto a gente está encerrando? Você gostaria? Acho que ela já saiu. Sim, sim. Tá ok. Atenta. Tá ok. Então, quando o pessoal já está saindo da sala, quem quiser já sair, a Clécia vai finalizar com a sua música. Tá bom. Eu preciso ir, tá bom? Gente, muito obrigada. Clécia, você está gravada aqui. Já mandei para o grupo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Foi ótimo. Maravilhosa a palestra. Várias partes do meu corpo tem cabeça, boca, pés e pernas também. Uma delas fica
bem escondidinha, fica bem embaixo da minha barriguinha. Nelas ninguém pode tocar não, se não tiver a minha permissão. Se desobedecer e nelas tocar, eu vou correndo pra mamãe contar. Se não resolver, eu tenho que pensar. Quem é que pode me ajudar? Titia, vovó, professora ou irmã, eles terão a solução. Nisso e naquilo, ninguém pode mexer. Nisso e naquilo, eu vou proteger. Isso e aquilo, ninguém toca não. Pois eu sou corajosa e não deixo não. E é isso aí, vamos proteger e ter um olhar atento, né, para as nossas crianças. Ok, beijo. Foi maravilhosa a live. Amém. Muito bem, parabéns, amém. Tchau, gente. Tchau. Espero que tenha mais. Outras vezes. Muito obrigada. Tenham todos um bom dia. Fiquem com Deus. Filha.